Olá! O Viver com Saúde de hoje vai falar sobre o sono e a importância dele para a saúde das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, o quanto ele é fundamental, o ser humano passa cerca de 1/3 da vida dormindo. Dormir bem é essencial não apenas para ficar acordado no dia seguinte, mas também para manter-se saudável, melhorando a qualidade de vida e até aumentando a longevidade. No programa de hoje você vai saber sobre a importância de um bom sono para a saúde. Para isso, você vai conhecer histórias de diferentes pessoas que tiveram alguma dificuldade relacionada ao sono. Uma pessoa que dormia demais, outra que não conseguia dormir e uma que simplesmente andava e falava enquanto dormia. A nossa equipe também conversou com médicos e especialistas que vão falar sobre os exames que podem ajudar a detectar problemas e distúrbios do sono. E ainda, você vai conhecer algumas dicas para dormir melhor. Fique ligado que o Viver com Saúde está no ar e volta logo depois do intervalo. Proteja o meio ambiente, nunca jogue na privada cotonete, fio dental, camisinha, medicamentos, óleo de cozinha, nem ponta de cigarro, cabelo, varrição de casa, pelo de animais, tinta, querosene, gasolina, solvente e thinner. Tudo termina sempre nos rios e nas praias, poluindo nossas águas. Uma ação tão natural quanto dormir nem sempre é fácil. A cada dia as pessoas estão mais estressadas, atarefadas com estudo e trabalho, e tudo isso interfere na qualidade do sono, pois não basta deitar em uma cama e dormir por algumas horas. É preciso ter um sono de qualidade, para que aí sim ele possa desempenhar um papel restaurador na saúde. Quem não gosta de ter uma boa noite de sono e acordar cheio de disposição? Mas nem todo mundo consegue. Lorena é uma dessas pessoas que tem problemas para dormir. E por incrível que pareça, não é pela falta de sono que a advogada se queixa, e sim por dormir mais que o necessário. Ela tem uma facilidade extra para cair no sono, chegando a prejudicá-la. Lorena, como foi que você descobriu que você tinha essa facilidade maior para dormir? Foi, na verdade, início mesmo da faculdade, mas eu já percebia que no ensino médio já tinha essa facilidade, dormia muito na aula, durante as leituras de estudo, enfim. Mas foi mais no início da faculdade, quando eu participava de muitas palestras, congressos, oficinas, e aí eu vi que isso realmente estava me atrapalhando, gerando constrangimento diante das pessoas que acabavam me vendo dormindo diante das suas exposições. Em quais situações você costumava dormir? Tinha situações inusitadas, por exemplo? Situações muito inusitadas, né? Eu já dormi em pé no ônibus, né? O ônibus estava lotado, eu caí no cochilo em pé mesmo. Cheguei a dormir também na cadeira do salão de beleza e cheguei a ficar com torcicolo durante 2 dias. Fora assim, sala de aula, que é sempre chato, né? E também nas oficinas, nessas oficinas que eu participava, né? Então às vezes eu acabava dormindo na cadeira e aí vinha um barulho e todo mundo prestava atenção e via que eu estava dormindo e foi um cochilo rápido. Mas foram mais. E também já aconteceu também de tirar um cochilo no meio de uma fala, assim, dormindo, conversando com a pessoa e simplesmente dormir. O médico Dr. Pedro Cavalcante explica que o sono é fundamental para a manutenção da saúde, mas é preciso ter cuidado com os extremos. Dormir demais ou de menos podem trazer problemas indesejáveis. Além de ter a quantidade correta de sono para cada pessoa, você também tem que ter a qualidade de sono
que isso acontece, que a pessoa tem por dia. Então, se a pessoa dorme menos do que ele realmente necessita, ele começa a ter alguns processos que vão começar a ter alguns distúrbios que vão atrapalhar ele. Por exemplo, ele pode começar a ter uma perda de memória mais constante, ele pode ocasionar também dores de cabeça, enxaquecas, e se for uma criança pode ser que ele não chegue no tamanho ideal. E também, se dormir demais, começa a ter outros processos também, outros distúrbios também, como é o caso também as próprias enxaquecas podem acontecer porque dorme demais. Você pode começar a ter problemas porque dorme demais, e isso ser um problema. Agora, é claro que a quantidade de sono é importante também, mas também a gente tem que ver a qualidade de sono. Por exemplo, como é que está esse sono? Será que ele está roncando? Se está roncando, já é um sinal de que o sono já não está tão bom. Então, antigamente dizia, olha, está dormindo tão bem que está até roncando. Hoje é o contrário, né? O coitado, né? Tá roncando é porque não está dormindo bem. Por quê? Porque isso pode gerar apneia do sono, que dificulta a qualidade do sono. Como também tem outros distúrbios que também podem causar esse problema, como é o caso do sonambulismo, atrapalha o sono, e de vários outros distúrbios que podem estar relacionados com isso. Então, tanto a quantidade quanto a qualidade, seja excessiva, seja diminuída a quantidade, ou seja uma qualidade ruim, então isso pode trazer problemas sim ao paciente. Afinal, quantas horas o ser humano deve dormir por dia? Alguns exames podem ajudar a responder se você está dormindo o ideal ou não. Existe uma quantidade ideal de sono para cada faixa etária? O sono, ele depende da pessoa, a quantidade necessária de sono depende de cada pessoa. Ela tanto varia por características genéticas, com pessoas que a gente chama de dormidores curtos, que dormem menos, que precisam de menos sono para alcançar aqueles objetivos, e os dormidores longos. Mas além disso, a faixa etária também é importantíssimo para definir essa quantidade de sono necessária. Por exemplo, crianças recém-nascidas normalmente dormem 12 até mais de 12 horas por dia para poder fazer o seu processo diário e funcionamento do seu corpo. Por outro lado, quando você começa a crescer, já na idade infantil, isso já começa a diminuir para 10 horas, 11, 10 horas. Quando você chega na idade adolescente, então os adolescentes normalmente dormem mais do que os adultos, dormem 10 a 9 horas. Quando está na idade adulta, o necessário, a média é de 8 horas, 7 horas necessárias. Já na terceira idade, na idade mais idosa, isso começa a diminuir para 6, 5 horas durante o dia, a necessidade de dormir. Então, realmente, depende muito de cada pessoa e da sua faixa etária para definir com a quantidade de sono de cada um. Hoje em dia, como é que está a medicina do sono, né? Realmente existem já exames que podem diagnosticar esses problemas mais facilmente? O sono hoje, um dos principais exames que nós temos é realmente a polissonografia, que é um exame na qual o paciente dorme, a gente quer que o sono dele seja o mais natural possível, o mais próximo possível da sua casa. Muitas vezes pode ser feito no próprio no local da clínica, quando faz o exame, ou às vezes a gente pode até mandar ele fazer na própria casa. E com isso a gente avaliar como é que está o sono dele. Então é um exame importantíssimo porque tanto é feito um mapeamento cerebral através do eletrocefalograma, para a gente ver como é que estava na mente dele, como é que estavam as ondas cerebrais dele durante esse sono, e se tem alguma alteração. Também é feita uma avaliação da parte respiratória para saber se ele teve algumas paradas respiratórias, se está tendo um ronco, se isso também pode estar interferindo. Assim como uma série de outras informações são importantíssimas para nós, como por exemplo a posição que ele está dormindo, se está de lado, se está de barriga para cima, movimentos dos olhos, movimentos do queixo, e vários outros fatores, para que a gente possa avaliar como é que está sendo esse sono dele. Como eu disse, não é só a quantidade, também tem que ver a qualidade. Lorena procurou um especialista, realizou exames e descobriu que tinha hipersonia crônica. A partir do diagnóstico, ela pôde realizar um tratamento adequado. O que é então essa hipersonia crônica? A hipersonia crônica é uma facilidade muito grande de dormir.
né? Então, em termos técnicos, é quando você atinge o sono REM, né? Que é o sono mais profundo, num tempo abaixo da normalidade. Então, eu chego a esse sono REM em menos de 5 minutos. E o natural é que seja entre 10 a 30, se eu não me engano. Então, na verdade, já é um estágio um pouco menos avançado que a narcolepsia, que já é uma doença bem mais séria, que você não pode dirigir, mas que provoca essas dificuldades na pessoa, né? Porque é uma facilidade para dormir, mas dificulta muito nas tarefas diárias. Então, o médico me passou primeiro uma medicação mais leve, né? Um recurso natural, que era o ginseng, que era mais como energético. E era uma medicação manipulada. E aliado a isso, eu comecei a estabelecer uma rotina na minha vida. Então, buscar horários para acordar, para ir dormir, para tirar um cochilo durante a tarde, para estudar. Então, isso foi fazendo com que meu corpo se adaptasse a esses horários e evitasse ter sono em horários impróprios. Além do tratamento medicamentoso quando necessário, as mudanças de hábitos podem sozinhas resolver problemas relacionados ao sono. Primeiro, tem um horário para dormir e tem um horário para acordar. Sempre que possível, manter aquele horário certo. Outra coisa, evitar realmente o brilho durante a noite, antes de dormir. Porque o nosso corpo ele é programado de acordo com o sol, de acordo com o brilho que o olho recebe do sol, ou então hoje em dia de uma lâmpada, faz com que iniba os hormônios que fazem com que a gente leve a dormir, que no caso é a melatonina, o principal deles. E o ideal é que quando a gente for dormir, evitar realmente televisão, barulho. Por quê? Porque isso tudo interfere. Hoje os celulares, como hoje está sendo utilizados, cada vez mais a gente vai para a cama já com ele, né? Passa horas e horas mexendo nele antes de dormir. Aquilo ali, exatamente, o brilho faz com que diminua. E tem vários estudos já mostrando que nosso estilo de vida, em frente aos monitores, em frente aos brilhos de celulares, já tirou de 1 a 2 horas de sono dos nossos jovens e até dos nossos adultos também. Então, isso faz parte da higiene do sono. Exercício físico ajuda no sono, desde que você não faça próximo de dormir. Pelo menos passar 3, 4 horas antes de dormir, você fazer o exercício, de preferência fazer pela manhã quando acorda. Isso também é outra forma de qualidade do sono. O seu próprio cuidado com sua alimentação, evitar a gordura, evitar que você ganhe peso, que isso piora a qualidade do sono, porque isso causa mais apneias, as faltas de respiração. Então, essas são uma série de medidas que a gente chama de higiene do sono e que são importantíssimas e que, na verdade, devem ser os primeiros cuidados que nós devemos ter quando nós queremos ter um sono de mais qualidade. Lorena também investiu na mudança de hábitos e acredita que está dormindo bem melhor assim. Você acha que essa mudança de rotina que você fez foi fundamental para diminuir essa sua vontade de dormir durante o dia? Com certeza, né? Não só a rotina, mas a atividade física também me ajudou bastante, né? Porque isso pela manhã, né? Me ajudava a ter mais fôlego, né? Me ajudava a ter mais energia durante o dia. E isso era essencial, porque à tarde, por exemplo, é o horário mais crítico para mim. Então, estabelecer a rotina foi até melhor do que ficar dependendo da medicação, né? Então, eu preferi ficar nessa medicação durante os 30 dias, ou foi 60, não me recordo agora. Mas eu acho que a rotina é até melhor para não ficar dependendo da medicação. E hoje, Lorena, como é que está o seu sono? Eu continuo com a facilidade muito grande para dormir, né? Em menos de 5 minutos, do mesmo jeito, mas tá dormindo nos lugares, sentado, enfim, ônibus, etc. Essas coisas não têm acontecido mais, né? Eu vejo também que está muito relacionada ao ritmo que eu tenho estabelecido na vida. Então, se no momento eu estou com muitas tarefas, facilmente eu vou ter esse sono em horários onde eu vou estar trabalhando, onde eu vou estar estudando. Mas quando eu estou mais tranquila, quando não tenho muitas tarefas, quando estou menos preocupada, menos estressada, eu consigo controlar mais essa tendência que eu tenho, esse problema. No próximo bloco do Viver com Saúde, você vai saber dicas de como se alimentar para ter um bom sono. É no próximo bloco, a gente volta já! Colocar o lixo no lugar certo não é só uma questão de hábito, é também uma questão de educação.
Jogue limpo com a sua cidade. Colocando o lixo no lugar adequado, a cidade fica mais bonita e todos ganham. O meio ambiente, a sua saúde e a qualidade de vida de todos. Povo limpo é povo educado. Jogue limpo. Jogue o lixo no lugar certo. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo, a sua casa. TV Câmara, a TV do povo de Natal. Ao longo do dia, nem sempre temos tempo de escolher com cautela o que comemos, mas à medida que o dia chega ao fim, vale a pena investir em cuidados com a alimentação. Dessa forma, você deve escolher alimentos que não prejudiquem a qualidade do sono, contribuindo para uma boa noite de descanso. Ultrapassar 30 minutos para adormecer, acordar várias vezes durante a noite ou sentir que o sono não foi suficiente são alguns dos sinais que podem ajudar no diagnóstico de insônia, um problema cada vez mais comum na atualidade. Denis, você tem dificuldade para dormir? Eu tenho dificuldade, às vezes à noite eu fico tentando durante muito tempo, não consigo, começo a desenvolver outras atividades e aí acabo perdendo a disposição durante o dia, né, por causa disso. E você já ficou, por exemplo, mais de um dia sem dormir? Já, num período de estresse maior e que eu estava mais desacostumado com o período que eu deveria realmente dormir, eu cheguei a passar 3 dias sem dormir. O que você sentiu nesse tempo que você ficou sem dormir? Nessa época eu tinha já um mau comportamento em relação ao sono, me programava mal para dormir e aí durante esse tempo também tive um período de estresse que me impossibilitou dormir ainda mais. E aí nesse período eu sentia muito cansaço, dor de cabeça, falta de concentração principalmente, não conseguia desenvolver as atividades durante o dia. Para solucionar esse problema, Denis procurou a ajuda de especialistas. Para ele, a mudança de alimentação foi um dos principais fatores que o ajudou a dormir melhor. Foi deixar de comer tanto à noite como eu comia e, consequentemente, comer melhor pela manhã, buscar alimentos mais leves durante todo o dia, na verdade, e equilibrar melhor, deixar de tomar refrigerante, esses alimentos que são mais prejudiciais ao corpo. Mudar a rotina diária, desenvolver mais atividades com a luz solar, em espaços abertos, tentar levar uma vida mais tranquila, essas coisas ajudaram muito. A alimentação influencia em diversos outros fatores e funções do nosso corpo. Por exemplo, você sabia que a alimentação também pode contribuir ou prejudicar o sono? É o que explica a nutricionista Ana Paula. Da mesma forma que quando acontece algum fator psicológico, de estresse, de ansiedade, isso também afeta o sono, a alimentação também afeta, pode causar insônia ou alguns outros fatores. Quando a gente está dormindo, esse processo de digestão, ele continua acontecendo no nosso organismo? Continua acontecendo, por isso que a gente indica sempre que o jantar seja uma refeição super leve, porque na hora que você se alimenta à noite e já vai dormir, esse processo ele é biológico, ele vai continuar. Então se você tem uma alimentação com alimentos muito gordurosos, por exemplo, que requerem uma digestão mais lenta, isso pode influenciar também na qualidade do seu sono. Para ter uma melhor qualidade do sono, a nutricionista passou algumas dicas de alimentos que, de maneira geral, devem ser evitados e consumidos durante o dia a dia. Esses alimentos que são estimulantes, que a gente fala as bebidas estimulantes, ou seja, refrigerantes à base de cola, guaraná, chá verde, chá mate e o próprio café, eles têm substâncias chamadas xantina e cafeína. Essas substâncias, elas ativam o sistema nervoso central. Então você acaba ficando um pouco mais ansiosa, ficando um pouco mais ligada. Então é importante que você evite esse tipo de alimento antes de dormir. Mas claro que isso é muito relativo, porque tem pessoas que passam anos tomando um café antes de dormir ou tomando algum chá mais estimulante e não interfere no sono. Por isso que é muito importante essa dieta individualizada do paciente. Quais os alimentos ideais, então, para se ter uma boa qualidade do sono? O mais importante é que essa alimentação, principalmente da pessoa que tem insônia, seja rica em triptofano, que é um aminoácido essencial.
Sendo essencial, a gente só consegue obtê-la a partir da alimentação. Então, a banana, o alface, cereais integrais, nozes, damasco, tudo isso é rico em triptofano. E esses alimentos sendo ricos em triptofano vão participar ativamente da biossíntese de duas substâncias, que é a serotonina e a melatonina, que participam também da regulação do sono. Então, na hora que você tem uma boa quantidade de triptofano na alimentação, você consegue garantir essa regulação desses dois hormônios, e no caso do neurotransmissor, que é a serotonina, e do hormônio, que é a melatonina, e assim conseguir manter uma boa qualidade do sono. Também é importante ficar atento na alimentação durante a noite. Dormir com fome não faz nada bem para a saúde. O sono é um período de descanso importantíssimo para a gente regular nossas funções biológicas. Então, se no dia a dia você não alcançou sua necessidade energética diária, individualizada, vai ter uma hora que o seu corpo vai pedir essa energia. Então, na hora que você come pouco, que você come de menos, você vai ter um pouco de inquietação na hora de dormir. Isso não é bacana. Da mesma forma também que se você come muito e come muito além, principalmente perto da hora da dormida, você também pode ter problemas com sono. Se você tem insônia, existem receitas especiais para ajudar a dormir. É muito comum, hoje em dia, a gente escutar das nossas avós, e bisavós, que para dormir a gente tem que tomar uma xícara de leite quente, e às vezes até com mel. É porque tem isso de que o leite ele é rico em triptofano. O problema é porque ele não é tão rico assim, ou esse triptofano não é tão biodisponível. E o carboidrato do mel, ele acaba facilitando a entrada desse triptofano no cérebro. Então, assim, não é indicado esse leite, porque também é um alimento gorduroso antes de dormir. É muito melhor que você tome um chá, ou que você faça um suco de maracujá, pingue algumas gotinhas de limão e bata também com uma folha de alface, que é rica em triptofano e também tem substâncias que são calmantes e relaxantes. Denis garante que depois da mudança de hábitos, hoje em dia dorme bem melhor. E até manda um recado para as pessoas que estão com insônia. Você que já passou por essa situação de não conseguir dormir, o que é que você diz para outras pessoas que estão tendo essa dificuldade hoje em dia? Eu acho que procurar profissionais que possam orientar adequadamente o que você precisa fazer para corrigir o seu distúrbio, né? Para mim foi fundamental. Procurei psicólogo na época, nutricionista, e isso ajudou muito. No último bloco do Viver com Saúde, você vai saber mais sobre o sonambulismo e os tratamentos desse distúrbio. É no próximo bloco, não saia daí! Não existe experiência mais rica que a do viajante. Mas alguns programas oferecidos podem ter sérias consequências. E o preço cobrado pode ser muito alto. Turismo sexual. Esse programa da cadeia. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo. A sua casa. TV Câmara. A TV do Povo de Natal. Existem pessoas que dormem demais, outras que dormem de menos. Mas você conhece alguém que simplesmente abre os olhos, anda e conversa enquanto está dormindo? Se sua resposta foi sim, é bom ficar atento. Não se trata apenas de um passeio à noite ou de uma conversa animada durante as horas de sono. Esse é um distúrbio chamado sonambulismo e não deve ser tratado como uma brincadeira. O sonambulismo é muito mais comum do que se imagina, principalmente na fase da infância. De acordo com pesquisas, 1 em cada 10 crianças em idade escolar pode ser sonâmbula. Ana Barreto, mãe de João Marcos, descobriu o distúrbio do filho quando ele tinha apenas 3 anos. Como foi que a senhora descobriu o sonambulismo do João Marcos? Nós descobrimos ele com sono inquieto e começou a acordar, né? Estava dormindo e ele, quando eu vi, ele já estava no corredor. Só que eu fiquei assim, peguei, botei de volta na cama, né? No dia seguinte, 2 dias depois a gente foi procurar o pediatra, depois nós procuramos o neuropediatra e eles foram me orientando como que a gente fazia e tal. E ele foi dizendo que não havia necessidade de entrar com medicação e tal, era só prestar atenção, ter certos cuidados
Ele tinha 3 anos na época, né? Então a gente morava fora e aí daí eu comecei a observar e sempre que ele acordava eu tentava levar com calma e comecei a procurar a lei, e via os profissionais da área falando como que a gente procedia e tal, enfim. E isso foi com 3 anos, aí nós viemos para cá e ele foi tendo as crises. Depois ele teve uma outra que foi de um outro problema, né, de saúde. Mas assim, ele sempre acompanhado, com um neuro, um oftalmo. Ana revela que depois de descoberto o sonambulismo do filho, passou a ter um cuidado redobrado na hora de dormir. Quais os cuidados que você, como mãe, tem com ele, né, com essa questão do sonambulismo? Todos os cuidados possíveis que você puder imaginar eu tenho, com chaves, com controle. Se vai para casa de alguém, se é apartamento, eu procuro ver. Mas hoje, como é muito comum, não tem quase apartamento hoje sem uma grade, uma tela de proteção. A maioria tem, né? Então, assim, eu não fico preocupada, mas fico só com a porta. Mas dou sempre um toque. Tem cuidado, fecha, tira a chave e tal. Mas, assim, todos os cuidados que você puder imaginar, de tirar chave, de ter do sono leve, eu tenho, assim. Para que ele não saia, para que eu sempre veja, né? Agora existe uma preocupação assim, futura, tipo, quando ele tiver com 15, 17, 18 anos, viajar sozinho, ou viagens, por exemplo, agora em julho, agosto, eu acho que tem uma viagem para Recife. Mas aí eu tenho que ter, pela escola, então eu tenho que ter sempre aquela recomendação com a equipe que vai levá-los, né? Assim, para que tenham cuidado. Sempre dorme um professor, uma professora que divide, né? As turmas, assim, a quantidade dos meninos. Mas, assim, tem todo um cuidado, bem... E eu sou muito preocupada, assim, com tudo. Mas não é preciso se preocupar tanto. O sonambulismo tem tratamento. O sonambulismo, ele é uma reação que acontece uma das fases mais profundas do sono. Por isso que é difícil acordar um sonâmbulo. A gente tem que bater nele, por quê? Porque está naquele fase que a gente diz que é a mais profunda, que normalmente não ocorre, que é a terceira fase. E que ele é até fisiológico, ele acontece muito comumente, em maior parte das crianças, até na sua infância, entre os 5 e 7 anos de idade, e que normalmente nas crianças a gente não tem tanta preocupação, a não ser que ele esteja fazendo alguma coisa de risco. Por quê? Porque então, se os pais tiverem uma criança aí que seja sonâmbula, que acorde, que fale durante a noite, que converse e não lembre de nada depois, ou então que ande pela casa ainda dormindo, inicialmente não há nenhuma preocupação. Isso faz parte daquela fase do sono. Na maior parte das crianças apresenta algum episódio durante a vida. O problema é quando a pessoa começa a apresentar isso, a partir de uma certa... continuar tendo esse mesmo problema, continuar a infância, continuar ao longo da adolescência e da idade adulta, ou então começar a aparecer na idade adulta. Ou então quando começa a fazer comportamentos de risco durante a noite. E aí normalmente a gente tem que usar alguns tratamentos, normalmente realmente é medicamentoso, para inibir aquela fase, que é a fase mais profunda do sono, que é que ele tem mais. E que normalmente a gente, na polissonografia, a gente consegue identificar o momento que isso acontece. Então, o sonambulismo pode ser fisiológico, pode ser uma coisa que não é nenhuma preocupação, mas pode chegar ao fato de preocupar, principalmente se for em adultos. Então, não deixa de ser um distúrbio e a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Hoje em dia, João Marcos já tem 12 anos e há quase 2 sem apresentar sinais do sonambulismo. Como é que está a sua qualidade do sono? Quando estou tendo mais essas crises, acho que está melhor. Você consegue render melhor na sua escola, nas suas atividades diárias, porque você está dormindo bem? Sim, consigo render melhor. O sono contribui para a qualidade da saúde e, mesmo sendo um universo que ainda é cheio de dúvidas para pesquisadores, neurocientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte fizeram uma descoberta recente que estabelece uma relação entre o sono e a capacidade de memorizar. E sobre o que fala a pesquisa? O que nós pesquisamos foi a expressão de determinados genes relacionados com a formação de memórias de longo prazo ao longo do ciclo sono-vigília de ratos, e estudamos animais que haviam aprendido alguma coisa nova e comparamos eles com animais que não haviam aprendido alguma coisa nova. E o que nós verificamos é que vários genes relacionados tanto ao fortalecimento quanto ao enfraquecimento das sinapses
eles têm a sua expressão aumentada depois do sono REM, que é o sono durante o qual nós humanos sonhamos, naqueles animais que haviam aprendido alguma coisa nova. Isso não acontece nos animais que não haviam aprendido. Então isso sugere que todo um programa de expressão gênica que é modificado durante o sono REM pós-aprendizado para levar à consolidação de uma memória de longo prazo. De forma simples, para quem está em casa entender melhor, quais foram os resultados da pesquisa? Se você não aprendeu nada de relevante, o seu sono vai apagar memórias. Mas se você aprendeu alguma coisa de relevante, durante o sono, as suas memórias vão ser fortalecidas e também vão ser modificadas. Então a gente diz que elas foram consolidadas, elas vão tomar um aspecto diferente. Então o aprendizado é possível porque dentro dos neurônios, dentro das células, diferentes genes estão tendo a sua expressão aumentada ou diminuída. E é isso que a gente pesquisou. Ou seja, se a pessoa estudar um determinado horário e depois ela tirar um cochilo, ela vai memorizar melhor aquele assunto, é isso? Sim, essa é a ideia. Então, após o aprendizado de alguma coisa relevante, o sono vai facilitar a retenção daquela memória no longo prazo. O sono vai permitir também que essa retenção ocorra sem interferência de outras memórias. Isso também é muito importante. O neurocientista incentiva os jovens interessados pela área a pesquisar sobre o sono. Como estão as pesquisas em relação ao sono hoje em dia? Olha, a pesquisa sobre sono e cognição, ou sono e aprendizado, é uma pesquisa extremamente entusiasmante. Ela está num momento de muitas descobertas. Nos últimos 10 anos, muitos mecanismos novos de consolidação de memórias durante o sono foram descobertos. E na verdade, muito divertido e muito interessante participar desse momento em que nós começamos a entender de fato o que acontece quando nós nos isolamos do mundo exterior e dormimos. Então hoje nós sabemos que o cérebro está em intensa atividade durante o sono, processando, modificando memórias, gerando criatividade e se preparando para o dia seguinte. Então a pesquisa nesse momento é uma pesquisa extremamente interessante. Os jovens que estão assistindo esse programa, que pensarem que querem ser cientistas, eu posso dizer que sono e memória é um assunto muito atraente que pode fazê-los fazer grandes descobertas. Como você viu, o sono tem uma importância fundamental para a saúde e alguns cuidados são imprescindíveis para que você tenha uma boa noite de descanso. Praticar exercícios físicos durante o dia, ter alimentação equilibrada e evitar o uso de aparelhos luminosos antes de dormir podem melhorar e muito a qualidade do seu sono. Não deixe de seguir essas dicas. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Viver com Saúde. Tchau!